sei lá, vamos supor, você consegue uma boa refeição por menos de R$ 15, assim, no dia a dia, se for fazer uma conversão direta. E 100 rupias dá mais ou menos R$ 5. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Alisson Medina, pedagogo e professor de inglês. Aqui no canal eu te dou dicas de inglês, conversamos sobre viagem. Então se esse é o tipo de conteúdo que você está à procura, já se inscreve no canal, curte o vídeo. E o vídeo de hoje eu estou com um convidado muito especial. Fala, Levi! E aí pessoal, beleza? Sou Leandro Vicente, simplesmente Levi. Meu canal fala sobre inglês, intercâmbio, cultura, coisa do tipo. Tá aparecendo aí no card, se inscrevam, não sabe o que fazer. Beleza. E para quem já é inscrito aqui há mais tempo, sabe que o primeiro Delícias e Perrengues de Viagem foi feito com o Levi, né? Vai aparecer aqui só uma imagenzinha da gente conversando. Ele contou sobre a experiência dele nos Estados Unidos, só que agora a gente está com uma segunda oportunidade, porque ele viajou para um outro país. Olha que massa, se você leu o título desse vídeo, provavelmente você sabe onde foi, né? Então, Levi, conta aí, pra onde você foi? Então, pessoal, eu fui pra Índia, inclusive tem alguns vídeos no meu canal sobre isso. Eu fui agora no começo de 2018, em janeiro, e voltei no finalzinho de fevereiro. Fiquei mais ou menos 5 semanas lá. 5 semanas. E tá, por que Índia? Tipo, todo mundo... Mas por que Índia? As pessoas... É a primeira pergunta que todo mundo me faz. Eu trabalho com uma empresa chamada ThoughtWorks, a TW, para poder facilitar. E a minha empresa, ela tem uma visão, entre várias visões e princípios da empresa, uma delas é que a gente precisa ter uma experiência global. E entre outros princípios que a gente tem, é ter uma consciência sobre justiça social e econômica. E além disso, é uma empresa de TI. Então a gente unindo tudo isso, a Índia se torna um país muito estratégico para fazer um treinamento. Então eu fui lá fazer um treinamento, eu estava com mais cerca de 60 pessoas, de 10 países diferentes, que a gente está em 12 países, então tínhamos profissionais, né, de 10 países diferentes, e lá a gente pôde ter essa oportunidade de ter uma experiência global, de estar com pessoas do mundo todo, de entender um pouco mais sobre a realidade econômica e social da Índia, e também um treinamento técnico da área de TI, que a Índia também é um país que tem na área de TI. Sério? Massa isso. E você falou que você ficou aqui uns 40 dias, né? Eu fiquei mais ou menos uns 40 dias, isso. E como a gente conversou no último, eu quero repetir essa pergunta. Qual que foi a sua relação com o inglês dos indianos? Primeiro, os indianos. Então, pra mim foi bem tranquilo, porque quando eu morei nos Estados Unidos, eu tive 2 disciplinas em que foram ensinadas por indianos. Eu tive uma disciplina de programação, uma disciplina de banco de dados, em que os professores eram indianos. No começo, lá nos Estados Unidos, isso em 2014, eu tinha um pouco de dificuldade, mas eu me acostumei com o tempo. E além disso, quando eu trabalhei nos Estados Unidos, lá em Atlanta, um dos meus colegas de trabalho era indiano. E a gente sempre pegava o metrô junto na ida e na volta. Então isso me ajudou a me acostumar. Então eu já estava bem familiar com o sotaque indiano. E quando eu cheguei lá, eu não tive dificuldade nenhuma nesse aspecto. Nossa, velho, que massa. E qual foi a sua reação com os outros? Porque eram 10 nacionalidades diferentes. E o inglês era a língua que vocês usavam, certo? Sim. Como é que foi conversar com essa galera? Eram todos nativos do inglês? Não eram estrangeiros? Como é que foi? Era bem misturado. Tinha quase que meio a meio, assim. De nativo, tinha americano, inglês, australiano, os próprios indianos, que eu considero os indianos como sendo nativos, eles são alfabetizados em inglês, boa parte deles. Dos países que eu lembro nativos eram esses, mas também tinha gente do Brasil, tinha gente da Espanha, tinha gente do Chile, tinha gente até da... Não vou lembrar agora. Sempre esqueço o nome dos países. Tinha gente até da Romênia também. Então, assim, era uma diversidade bem grande de sotaques. Tinha gente também da Indonésia, inclusive. Massa. Singapura também. Daqui a pouco aparece outro país, ele vai lembrar. Sim, China, lembrei. E foi difícil conversar com essa galera, não foi? Como é que era? Olha, a gente lá ficava dividido por grupos, porque era muita gente, eles meio que dividiram a gente em grupo para facilitar o treinamento. O meu grupo, a comunicação era bem tranquila, porque todo mundo no meu grupo já falava, até quem não era nativo, já falava inglês há muito tempo. Então a comunicação era bem fluida. Mas com algumas outras pessoas de outros grupos já era um pouquinho mais difícil, assim. Porque tinham pessoas lá que nunca tinham tido a oportunidade de sair do país delas antes. E sabia, tipo, muito básico de inglês, só o suficiente para poder conseguir pedir água, assim, digamos. Então, em alguns momentos, a gente precisava ter bastante paciência e ajudar, entendeu? Mas não foi um problema, assim, não foi uma barreira em nenhum momento. Foi uma experiência, Foi uma experiência muito boa. E aí a gente começa a ver que a comunicação, ela não é só verbal. Você consegue se identificar com as pessoas de
de outras formas, se comunicar de outras formas. E acaba que, pelo que você falou, a ideia é ter uma experiência global. Isso. Você tem uma experiência global. Sim, sim. E lá no treinamento, justamente por ter essa diversidade e compreender-se que nem todo mundo tinha inglês como seu idioma nativo, era muito frisado e a gente tinha que ser inclusivo na hora de falar. Então a gente pedia-se muito que a gente não falasse rápido e que a gente repetisse se a pessoa pedisse, entendeu? Então havia uma consciência muito forte nesse aspecto. Nossa, velho, que massa. E lá na Índia, você ficou aonde? Porque a Índia é um país enorme, né? Sei. É assim, gigantesco. Onde que você ficou e tinha alguma coisa específica desse lugar para o pessoal conhecer? Eu vou responder, mas com muitas ressalvas, porque esse treinamento tem algumas coisas que são confidenciais, eu não posso dar muitos detalhes. A gente tem uma regra bem clara de no spoiler, principalmente pra galera que não foi. Não, só fala assim, é na região tal... Sim, eu vou explicar, isso eu posso falar. Tá. A gente ficou numa cidade chamada Pune, eu não lembro o nome do estado, vai ser escrito aqui, porque a pronúncia é difícil. Fica mais ou menos a 4 horas de distância de carro de Mumbai. Mumbai é a capital. Não, a capital é Delhi. Ah, tá. Se eu não me engano, se estiver errado, a gente vai corrigir aqui. Ah, sim, né? Aqui não é um canal de geografia. Eu sou péssimo com geografia, gente, do mundo todo, inclusive do Brasil, então... E ela, assim, gente, Pune é uma cidade muito, assim, não é uma cidade turística, é uma cidade que muita gente vai pra estudar e pra fazer negócio, então sabe, meio São Paulo, assim. Meio São Paulo. É tipo uma culturalmente São Paulo falando, não é tipo aquele emaranhado de prédios, aquela coisa opressora de prédios, mas muita gente vai lá mais pra fazer negócio, pra estudar, não é um destino muito turístico, não. Entendi. E... Tá, tem um negócio no spoilers, eu também não gosto de dar muitos spoilers, mas o que você viu na Índia que você achou mais legal do que o que você viu nos Estados Unidos? Se for comparar. Porque lógico que comparar experiências não é legal, mas não tem como não comparar. Eu acho que vou escolher duas coisas, tirando muitas coisas. A primeira coisa que eu achei, tipo, caramba, que incrível, eu até comentei num vídeo sobre isso, é a diversidade religiosa. Massa. Na verdade, a diversidade da Índia como um todo é bem diferente do que a gente está acostumado. Mas a diversidade religiosa é muito, muito grande, assim. É um país predominantemente hindu, mas também tem bastante muçulmano, bastante cristão, bastante budista e outras religiões também que a gente não conhece tanto aqui. Então, por exemplo, no meu hotel, que era uma rede de hotéis, assim, né? No meu hotel tinha uma estátua de Buda, só que aí na mesma rua, no hotel que era do mesmo dono, tinha uma estátua da Virgem Maria e tinha uma estátua de Ganesha, assim, tipo... Eu ficava assim, caramba, isso é uma coisa que você não vê no Brasil. Você não vê no Brasil mesmo. Sim, eu achava interessante. E é um país bem pacífico nesse aspecto. Embora no passado, na história, tenha tido alguns conflitos, mas no geral, me pareceu que as pessoas no dia a dia estavam bem com isso. Pelo menos parece. Pelo menos parece. Então eu achei isso muito legal. E a segunda coisa de forma até um pouco engraçada, é a amizade entre homens lá. Tem um vídeo da Jut Jut até, que a gente pode linkar, não tem problema. Que ela mostra como que sim. Ela mostra os indianos, eles andam de mãos dadas e abraçados, assim, os amigos. É muito normal. E eu achava isso muito fofo, eu achava isso muito legal. Até brinquei na época, quando eu voltar pro Brasil, se não for pra ser assim, não precisa mais ser Se não for pra ser meu amigo assim, nem precisa, né? É muito bom, é muito engraçado isso, é muito interessante. Nossa, velho, depois eu vou achar esse bromance, outro nível. Assim. Indian style. E a comida, cara? A comida indiana, que é o que todo mundo sempre quer saber, assim. É muito diferente do que a gente tá acostumado. Tipo, muito diferente. O tempero, a pimenta é diferente. Só que eu sou uma pessoa muito aberta para experimentar. No geral, assim, né, na vida eu sempre tento primeiro experimentar as coisas e depois formar uma opinião. Então muita comida lá, quando você olha, não é atrativo, entendeu? Mas mesmo assim eu comia. Muita coisa eu não gostei, principalmente no começo, que eu não conhecia. Mas muita coisa eu gostei tipo, muito. Coisas que se eu achar aqui no Brasil eu vou querer comer de novo. E só tem lá. E restaurante indiano que também deve ter. Então, no geral, eu não sofri por conta disso, entendeu? Mas, se você é uma pessoa um pouco mais apegada à sua culinária local, se você é uma pessoa que não suporta nenhum nível de pimenta, vai ser, tipo, muito ruim. Algumas pessoas que estavam lá de outros países, inclusive do Brasil, sofreram muito por causa disso. Assim. E sempre tinha que pedir comida de lugares que não eram de comida indiana, geralmente é um pouco mais caro, comida ocidental. Então isso acaba sendo um problema, assim, sabe? Mas pra mim, particularmente, não foi um grande problema. Tinha dia que era meio triste, porque nada que tinha lá pra comer eu gostava, assim. Mas, né, fazer o quê? A gente come primeiro com os olhos, né? Se não é atrativo aos olhos, é meio difícil a gente querer experimentar. E tinha algumas coisas, por exemplo, tem um prato chamado butter chicken, né? Vou já colocar aqui uma foto. Que é muito gostoso, só que é apimentado.
Só que eu gostava muito assim mesmo. Eu não sou muito fã de pimenta, mas eu sabia que o sabor era bom. Então eu conseguia comer. Eu comia devagar, deixava o coisa da pimenta passar, o efeito. Né? E aí, tipo, tinha um gosto muito bom, assim. Então, tem uns macetes, assim, você comer comida indiana. Isso é muito aleatório. Nos Estados Unidos eu aprendi que comer cenourinha, um tal de celery, ou tomar leite, corta o gosto. Sim, lá, inclusive, um dos que eu mais gostei é o chamado lassi, que é uma bebida feita com leite. Eu falei sobre isso no vídeo meu também. E um dos motivos de ser tão popular é que ajuda a cortar o efeito. Então, tudo que é lácteo ajuda a cortar o efeito da pimenta. A água não resolve. É melhor você ter um copo de leite, se você quiser cortar o efeito da pimenta. Você fez amizade com a galera? Fiz, tive uma relação muito boa com todo mundo lá. Eu me aproximei. Quem eu me identifiquei mais, assim, dos outros países foram os indianos mesmo. Inclusive, eu gravei um vídeo para um amigo meu indiano. Não sei se já foi ao ar ou não, quando esse vídeo for ao ar. Tá aqui. Mas é um vídeo que eu gravei todo em inglês com ele, falando justamente sobre o inglês na Índia. Então, é um vídeo que vale muito a pena assistir, só que tem que fazer a legenda, pouco chamada por aqui. Mas vai ao ar em algum momento, já foi ao ar. E, sim, eu achei muitas semelhanças entre a cultura brasileira e indiana. Principalmente essa questão de eles serem mais calorosos, assim. Eu não só comigo, mas eu vi que outros indianos com outros brasileiros se davam muito bem, assim. Se davam bem, mas isso no seu ambiente de trabalho. Então, tanto no ambiente de trabalho quanto fora, quando a gente saía, fim de semana e tal, Era comum, tipo, os brasileiros, quando saíam, chamavam os indianos, porque rolou uma identificação. Assim. Nossa, E eu tenho uns vídeos no seu canal, vou colocar aqui um deles, que você deu um rolê sozinho. Sim, eu Como saí muito sozinho. O que é sair sozinho na Índia? Como é que as pessoas te viam? Como que é isso? Geralmente, eu chamava muita atenção, porque, obviamente, não era indiano, não dava estampado na minha cara, não é indiano. E lá, eles chamam bastante atenção quem é gringo. É parecido com o Brasil, aqui no Brasil o pessoal gosta muito de gringo, lá você não gosta muito de gringo. Então, por exemplo, um dia, eu não saí sozinho dessa vez, eu saí com 2 indianos. E a gente tava num parque, e eu tava conversando com eles assim, de costas pra lá, e os dois olhando pra lá. E eu, nisso que eu conversava com ele, eu percebi que eles estavam olhando pra alguma coisa lá. E eu não entendi o que era. Aí, de repente, alguém me chamou, assim, eram 2 meninas, e elas pediram pra eu tirar uma foto comigo. Aí, elas tiraram a foto comigo, eu fui tentar puxar um assunto, e, tipo, elas simplesmente foram embora, assim. Eu virei pra eles e falei, o que acabou de acontecer? Elas tiraram uma foto com você porque elas gostam, aqui o pessoal gosta de tirar foto comigo. Eu, tipo, mas pra quê? Sei lá, pode postar na rede social e falar que é um amigo brasileiro. Eu fiquei tipo, como assim? Eu achei aquilo muito engraçado. E quando eu saía sozinho também, um dia eu fui num templo hindu e eu tava sentado lá, assim, logo na entrada do templo. E a galera ficava se falando no templo. E absolutamente todo mundo que entrava olhava pra mim, passava olhando pra mim assim. Eu comecei a ver, tipo, será que eu tô usando alguma coisa? Tem cocô de pé? Tipo, o que tá acontecendo? Aí era engraçado isso. Tinha pombo voando lá? Não sai daí, porque esse vídeo ainda não acabou. Tem a parte 2, você só clicar em algum lugar aqui na tela, você vai ver. No próximo vídeo, o Levi vai falar de alguns perrengues que ele passou lá, algumas outras curiosidades, tá muito legal, não perde.